4. Ele entraria vendido e te daria um ganho de 900 e poucos pontos aqui, dependendo do que fosse o seu alvo. Ah, meu alvo fosse 300, ele daria. Ah, se meu alvo fosse 1.500, não daria. Ele daria loss. Ele começou a retornar, certo? Então, aqui você começa a fazer suas análises. Ah, essa estratégia é legal, dá para mim usar? Aqui daria bom. E aqui? Aqui ele fechou fora. E a hora que ele fechou dentro, será que daria? Opa, aqui já não daria. Ah, deu um ganho ali de 400. Mas se você deixasse os 900, já seria loss. Então, você começa a avaliar a sua estratégia nessa parte gráfica. Aqui que você se torna, vamos dizer, um cara que está criando sua estratégia. Mas isso é muito complicado, Silas. Eu não quero isso. Não esquece sempre de salvar isso aqui, ó. Salva. Porque a hora que você salvar, ele vai ficar já certo para a hora que você for para lá e voltar para cá, ele vai estar já da maneira que você deixou, certo? Volta ao parâmetro. A gente está preenchendo lá. Então aqui, ó, lembra que a gente poderia fechar fora e fechar dentro? Ah, eu fechei, ele só dele sair para fora ele já poderia entrar, entendeu? Aqui não, a gente vai marcar entrada e saída, certo? Então se ela preço fechou acima ou abaixo da banda, que aqui ó, modo operação entrada e saída, preço acima e abaixo da banda. Ah, mas se eu colocar só no cruzamento do preço com a banda, por exemplo, ele cruzou, daí que ele envia. Mas daí você pode ter um risco maior, entendeu? Então você pode deixar esse aqui, ó, preço acima e abaixo da. Então essa é uma forma de uso. Ou você pode fazer no cruzamento, entendeu? Ah, cruzou a banda de Bollinger, daí ele entra, entendeu? No cruzamento você poderia fazer. E o valor é fechado, o valor usado é no fechamento. Ah, mas se eu colocar na abertura, quer dizer que abriu a vela, se ela foi ali para fora, ela já entra, certo? Então você poderia colocar aqui ó, no fechamento, é melhor. Lá na abertura não é legal. Imagina assim, começou a abrir, se abriu para fora, vamos dizer, a vela, ele vai entrar. Se não abriu, ele não vai entrar. Aqui no fechamento é fechou fora ou fechou dentro, né, no caso, daí ele vai entrar, certo? Após o fechamento da vela, não na abertura da vela. E aqui é, por exemplo, na máxima da vela, ou aqui na mínima, por exemplo. Ah, vamos para o mais simples aqui, fechamento. Tá, entrada aí é fechamento. Lembrando, tudo isso que eu estou falando é muito complexo, eu vejo que é. Então, se você não se sente confortável em fazer esses tipos de alterações, não faça. Entendeu? Não faça, deixa, vai para um estrategista, lembrando que isso é dinheiro, gente, é foda. Número de períodos, eu coloquei 12 lá que a gente falou, né? Então, vamos colocar 12 aqui. Multiplicador de desvio, estava lá também no gráfico que a gente comentou. Vamos manter o 2. Então acabamos de configurar um robô que ele vai entrar exatamente nessas configurações. Usando 12 períodos, fechou fora. A hora que ele fechar dentro, ele vai enviar uma ordem, certo? Usando bandas de Bollinger contra a tendência. Se saiu para cima, ele vai mandar para baixo. Se saiu para baixo, ele vai mandar para cima. Então, saiu para cima, que vamos dizer, teve uma força compradora, ele vai entrar vendido. Mandou para baixo, teve uma força vendedora, ele vai entrar comprado. Então é um robô muito agressivo, bandas de Bollinger é muito bom, cara. Eu adoro esse tipo de robô. Ele te dá um resultado assim fenomenal porque ele pega muitas vezes movimentação de inversão de mercado. Então, se o mercado está indo para baixo, saiu fora, ele quer buscar muito ponto. Então você não faz scalper de bandas de Bollinger. Pode até fazer, nada não dá para fazer. Mas o bandas de Bollinger ele é muito bom para alvos longos ali. Ele pode chegar a ganhar muito ponto. Então já vi aí robô no bandas de Bollinger aí destruindo, certo? Então bandas de Bollinger, coloquei aqui, fechamento. Critérios de saída. Tem outras estratégias, gente. Eu não vou falar delas. É muita estratégia. Vai ficar um vídeo de 10 horas aqui de vídeo. Critério de saída. Habilitar reversões. Habilitar reversões ele significa o quê? Você entrou comprado, deu um sinal naquela mesma estratégia para o outro lado, ele inverte o sinal daquela mesma ordem. Por exemplo, ele começou a andar, estava negativo, ele virou um sinal para compra. Ele inverte a compra e ele vai continuar com aquele valor negativo seu ali. Eu vou dar vamos pro gráfico aqui, vai. Deixa eu tentar mostrar no gráfico. Vamos pôr no gráfico aqui, modo da galera. Não ficou salvo aqui o bandos de bola. Que merda. Vamos colocar aqui de novo, para falar que eu saí de mentiroso. Um exemplo aqui, ó. Ele entrou vendido, começou a cair. Caiu. Apareceu um sinal, vamos dizer, imagine que a banda está restrita aqui, e apareceu um sinal de compra.
Ele vai pegar aquela mesma ordem que ele estava vendido perdendo e vai inverter para cima. Essa posição vai ser agora compradora. Se continuar caindo, ele vai, como ele inverteu o sinal, automaticamente se ele está comprado, ele estava vendido, ele vai começar a perder. Então se ele estava ganhando, ele começa a perder, se ele estava perdendo, ele começa a ganhar, certo? Então ele inverte o sinal, ele faz uma inversão daquela ordem. A ordem se mantém, ele só faz uma inversão. Então isso que é uma reversão. Então ela é boa para algumas estratégias, nem sempre. Nesse caso aqui eu vou deixar desabilitado aqui. Stop loss. Dobrar a posição após o que é martingale. Martingale eu vejo que é um risco enorme, cara. Tem gente que usa isso daqui, eu sinceramente não sou fã. Mas é o que? Imagina assim, ó, martingale é assim. Você coloca aqui martingale de 1. Se o robô fez uma operação, ela deu negativa, a próxima operação ela dobra a quantidade de ordens. Lembra que eu falei lá de gerenciamento de ordens? 2. Se eu tô com 2 aqui, ó, você perdeu a primeira operação, na segunda operação ele vai com 4. Por que ele faz isso? Porque se ele ganhar, ele tira prejuízo de 2 e fica com 2 positivo. Então foi como se você tivesse feito somente uma operação e essa operação fosse positiva. Só que isso daí pode ser pode ir para o outro lado também. Você pode ter uma perca dobrada. Então eu vou deixar desabilitado nesse caso. Mas eu tenho estratégia que usa isso daqui. Pode usar. Coloca aqui 2, então teve 2 derrotas, quer dobrar a terceira, você é doidão aí, pode colocar seu dinheiro, certo? Stop loss. Stop loss aí, como o próprio nome fala, é o stop de perda, certo? Então você vai colocar aqui, eu não quero trabalhar com stop loss. Imagine que seu robô começou a ir contra, você nunca vai sair do mercado. A hora que acabar o seu dinheiro que o robô vai sair, entendeu? Então, cara, isso aqui é importantíssimo. Defina um stop loss. Se não for aqui, pelo menos no diário, certo? Então, stop loss, você vai colocar aqui, existe percentual ou existe o absoluto. Tá, mas qual a diferença? O percentual ele entra com uma porcentagem em cima do valor. E o absoluto? O absoluto daí é em pontos. No caso aqui, como a gente está trabalhando de índice, seria 100 pontos. Vamos aumentar isso daqui, porque 100 pontos hoje em dia no índice não é nada. Vamos colocar aqui 600 pontos. Quanto que isso equivale? Vamos deixar o número 500 pontos. Quantos 500 pontos equivale no índice? É 20 centavos por ponto. Então, logo 500 pontos vai ser 100 reais, certo? Se fizer a matemática aí. Mas e se eu colocar 1000? 1000 é 200, assim por diante. Então, é 1000, mas eu não sei muito bem mexer com valor. Relaxa. Você pega a sua calculadora e fala, eu quero colocar um stop loss financeiro de 50 reais. Então, você vai fazer 50 vezes, no caso, aí 5. Então, você vai colocar lá 50 vezes 5, vai 250. Então, se você quiser colocar um stop de 50 reais, seria 250 aqui, certo? Sempre faz o valor vezes 5 aqui. No caso aqui, eu vou colocar 500, por exemplo. Sim. Stop de ganho. Stop de ganho que o nome fala é stop de ganho, certo? Então, você vai colocar um stop de ganho. A mesma coisa em pontos ou em percentual. No caso aqui, ele tem um ponto aqui, que é o tipo de ordem. Mercado. A ordem a mercado, ela entra na fila do mercado. Ela vai ser mandada e vai entrar ali. Por exemplo, bateu, no momento que o gráfico bateu 200 pontos, você envia uma ordem a mercado. Ela vai entrar, pode entrar ali 190, 170 ou 210, 220. Ele vai mandar e essa ordem vai ser executada. Limite. Ele define, vamos dizer, um certo limite ali. Então, bateu 200, você manda uma ordem para fechar 200. Mas ela dá uma escorregadinha para cima ou para baixo. Ele até aceita pouco, mas ele não vai aceitar 170. Ele pode ser cancelado. Então, quando você abre lá, na primeira página vai estar lá, ordem cancelada. Ele mandou mais uma. Ele vai ficar mandando até ele conseguir pegar um valor próximo daquilo ali que você estipulou. Então, o mercado ele já executa, vamos dizer, mais cegamente. E o limite ele é mais preciso. Eu gosto de deixar, no meu caso, o mercado, que esse negócio de cancelar a ordem é complicado, certo? Trailing stop. Trailing stop, o que acontece? Imagine aqui, eu coloquei aqui que eu quero um stop ganho de 1000 pontos. Só que se o mercado não bater 1000 e começar a voltar, eu quero que ele pare, certo? Mas quando que ele vai parar? Quando ele bater esses menos 500. Mas o menos 500 eu quero evitar. Daí, imagine que ele subiu até 500, então eu coloquei.
Imagine que ele subiu. Vamos colocar um outro valor. Imagine que ele bateu 200 pontos. Automaticamente, quando ele subiu e bateu 200 pontos, ele começou um stop móvel, vinha atrás dele. Então eu coloco aqui, por exemplo, 200 pontos. Opa. Coloquei 200 pontos com 200 de variação. Quer dizer que automaticamente quando ele bateu 200 pontos, ele não sai mais com 500 negativo, ele sai no mínimo aí com 0 a 0, certo? Então esse aí é um outro ponto que você pode estar colocando, o stop móvel. Isso aqui ele é uma segurança para reduzir perdas. Porém ele reduz ganho também. Imagina que ele poderia chegar no 1000, só que ele bate no 200, recua para depois ir para o 1000. Ele recua para 0 para depois ir no 1000. Então ele acaba diminuindo o seu ganho. Mas o stop móvel é muito bom, depende da sua estratégia. No caso aqui eu vou colocar, por exemplo, um stop móvel aí de 500 pontos com uma distância, vamos colocar no mínimo uns 350, senão ele não compensa também. A própria variação do mercado vai tirar ele do mercado, certo? Então no caso aqui eu coloquei 1000, 500, 350. Realização parcial. O que é realização parcial? Imagine que chegou num ponto, ele não bateu esse 1000, ele estava com 2 ordens. Se ele tiver com 0, com 1 ali, ele não dá certo. Se aqui tiver com 1, ele não dá certo. Por quê? Porque ele vai tirar um dos contratos. No caso aqui tem 2 contratos. Eu poderia falar para ele sair com um contrato, certo? Sair com um contrato aqui, ó, break even. Ele sairia com um contrato com 50 pontos aqui no caso, mas eu vou mudar. Por exemplo, eu quero que ele saia com um contrato com 300. Então ele vai segurar para mim, vamos colocar aqui em 500, senão vai acabar complicando. Mas 500, 20 centavos por ponto vai dar R$100. Então um contrato ele sairia com R$100 e o outro contrato vai ficar rodando, vai continuar rodando, certo? E break-even. Break-even é o que? Ele traz o stop para o 0 a 0. Por mais que não tenha o trailing stop, ele fala que o quê? Se o outro contrato seu está com um contrato, ele atingiu 500, ele sai um contrato, o outro vai ficar rodando até chegar nesse 1000. Se eu tiro esse break-even, ele volta para 500 negativo e poderia sair 0 a 0. Mas se você coloca o break-even, se ele voltar para 0, ele sai com um contrato. Ele encerra o trade, certo? Então você estava, vamos dizer, com 2, um ele conseguiu ganhar e o outro ele saiu no 0 a 0, certo? Então isso que serve o break-even. Se eu não estiver sendo claro, depois deixa aí no comentário, depois ou me procura, eu vou tentar explicar isso de uma forma mais didática possível. Mas eu estou tentando até, é meio complicadinho falar, mas a realização parcial é bem simples. Imagine que é um stop gain no meio do caminho ali para metade dos seus contratos ou uma parte. Esse stop ele pode ser absoluto ou percentual. Eu tenho 3 contratos, eu quero terminar 1,5 ali. Ele vai pegar o valor na metade deles e fechar, certo? Beleza, eu quero trabalhar com percentual também aqui em pontos. Pode colocar em porcentagem também aqui. Mas eu trabalho sempre em pontos que é mais fácil de entender, certo? Então coloquei aqui, ele vai fazer uma parcial, vamos fazer uma parcial aí com 300, vai. Faz uma parcial com 300, start um trailing aí com 500, robô bem complexo, com 350 que a gente tinha colocado. Beleza? Então é um robô que vai acertar bastante, porque se ele andar 300 ali a favor dele, ele já starta um break-even. Vou colocar um pouco mais, para 350. Certo? Aí continuando. Agora você já tem o robô, já tem ali como que ele faz a operação e aqui tem o critério diário para ele parar ou não. Então por dia ele pode fazer o que? Ele tem uma parte de perda e ganho. Você pode estar definindo ou não. Você pode falar que ele para após um trade. Ele vai fazer um trade, independente se é positivo ou negativo, e não entra mais. Então beleza. Não, eu quero o critério diário. Eu quero que esse robô, a gente viu ali, ó, ele ganha no máximo 1.000 pontos. 1.000 pontos seria R$200 ali com um contrato, certo? Só que aqui ele fecha um outro contrato com 350, certo? Que seria na casa de 70 e poucos reais ali, 70 reais, né? Então beleza. Então eu quero que ele feche o dia com 170. Opa, no ganho aqui, né? Com 170. 170 significa que é o quê? É a soma dos 2 contratos dando tudo certo.
Ah, mas eu quero que ele dobre isso. Beleza, você pode colocar aqui, ele vai fazer 2 trades, ou ele vai buscar R$ 200. Ou ele vai fazer o que? Ele abre uma operação, termina com 170, abre uma nova operação e termina com 30. Porque a hora que começar a andar o mercado, ele vai sair. Então isso que o stop de ganho diário faz. Faz com que o robô pare a hora que o saldo dele positivo daquele dia chegue em 200, certo? Stop de perda. Stop de perda é basicamente o próprio nome fala. Chegou naquela perda diária, ele vai sair naquele valor. Se o seu valor aqui em stop de perda for 500, por exemplo, aqui seria R$ 100, certo? Que a gente comentou. Se eu coloco aqui 200, quer dizer que ele vai fazer uma operação, depois ele pode fazer uma nova operação que ele vai tentar entrar novamente, até dar esses R$ 200. Agora, se eu coloco aqui, por exemplo, R$ 50, ali eu tinha colocado 100 aqui, certo, de loss. Como eu coloquei aqui 50, ele vai sair antes. Ele vai sair com 250 pontos, que é metade de 500. Então, toma cuidado que uma informação tem que estar coerente com a outra, certo? Então, por isso que eu aqui, no caso, você tem que colocar no mínimo, se você vai colocar aqui com 500, tem que colocar aqui com R$ 100. Que é que nem eu falei, cada ponto vale 20 centavos, certo? Ou posso tirar isso aqui, eu coloco aqui apenas, ele vai fazer somente um trade. Dependendo de como vai ser esse trade, ele vai fazer um só, positivo ou negativo. Restrições de horário. Ah, eu quero que esse robô só entre às 9 às 10. Então você coloca aqui, das 9 às 10 e meia. Esse robô só vai entrar das 9 às 10 e meia. Saiu desse horário e não entra mais, certo? E beleza. Daqui, você vem e salva seu robô. Terminou. Então a parte de horário ali é bem simples. Eu recomendo você usar a parte de horário aqui que eu acabei de comentar. Ah, vai ter uma notícia às 11 horas. Quero parar antes. Daí você para aqui 10 e meia. Ele já vai encerrar. Ah, módulo Day Trade. Ah, eu quero fazer Swing Trade. Sei lá, quero que esse robô fique posicionado ainda até amanhã. Você vai tirar isso aqui e sua corretora tem que estar preparada para isso, certo? Então toma cuidado, deixa sempre o módulo Day Trade ativado aqui, que ele encerra às 16h50, certo? Ah, eu quero esticar esse horário mais próximo para a saída da bolsa. Eu não recomendo, porque o final do pregão normalmente é uma zona, certo? Então vamos lá, salvou. Salvou aqui, seu robô está pronto. Ah, eu quero rodar um backtest desse robô. Aquele pessoal que já tem, ou quero inserir custo manual. Então eu venho aqui, ó, adicionar custo. Tenho padrões aqui já de loja, tá vendo? Posso colocar um padrão de loja. O que esses custos operacionais são? Aqueles custos que vêm da corretora. Ou posso adicionar um novo custo. Ah, eu quero colocar já um percentual de desconto já. Quero que ele desconte 20% de tudo que ele for operar. Daí você já põe aqui, já desconta. Ou não costumo nem colocar aqui. Isso aí vai depender de cada um, cada corretora pode adicionar os custos dela e colocar. E você pode rodar daí o backtest, certo? Backtest aqui do João. Eu posso escolher o período que eu vou rodar esse backtest. Então, para quem tem essa opção de criar o backtest, por exemplo, vamos rodar um backtest de novembro do ano passado, vai. Novembro aqui, do dia 1 ao dia novembro 30. Então aqui, do dia 1 ao dia 30 de 2019. Com esse robô nessas configurações, robô do João. Capital inicial. Vamos colocar que a gente tinha R$ 300, né, que a gente colocou. Beleza, R$ 300. E próximo aqui. Automaticamente ele cria o backtest e depois ele vai aparecer lá para você esse backtest desse robô nessas configurações, como que foi naquele mês, certo? Eu diria que é confiável, não é uma coisa assim absurda, mas ele dá algumas diferenças aí, certo? Então a gente vai ter aqui gráfico. Comentei sobre o gráfico com vocês, vou dar mais um geral aqui no gráfico, que é muito importante. Então você consegue colocar aqui a bandas de Bonner, que ela vai ficar configurada para vocês. Você consegue inserir, por exemplo, aqui, o robô acabou de entrar aqui numa opção de 89 mil aqui. Ó. Ele acabou de entrar aqui. Você clica aqui, clica em formatar, coloca 89, 500 certinho. Você coloca qual que é o seu stop gain. Na estratégia, o stop gain aqui é de 1000. E faltou um zero. Lembrando que isso aqui eu coloco, por que coloca mais assim? Porque é a quantidade de ticks, né? Que 1000 ticks. Então essas são a casa aqui. E aqui o stop loss é de 500. Então eu coloco aqui 500, certo?
Então eu fiquei com o stop gain, stop loss e eu consigo ir monitorando aqui as velas, ó. Ó, bateu aqui o ganho, tá vendo? Então eu consegui atingir os 1000 pontos aqui. Então aqui eu saí com o ganho, certo? Ou consigo ver que a hora que ele chegou aqui ó, no 300, ele atingiu o trailing, certo? Lembra quanto que era o trailing? Ah, o trailing é de 350, certo? Eu tiro, deixo com 0 aqui. E eu sei que ele bateu nesse ponto aqui, ó. Se ele recuar, ele sai. Aqui ele vai sair, tá vendo? Então bateu naquele ponto, ele começa a recuar, ele sai. Então basicamente isso que você vê. Ó, o backtest ficou pronto aqui do João. Vamos dar uma olhada. Olha aqui, ele teve um bom desempenho. Chegou a R$ 199 naquele mês, certo? Então para um robô que a gente fez aí do nada, sem ver nada, até que ficou bom. Então a gente conseguiu aí, ó, ter uma trades com lucro 76%, conseguir um relatório completo dele aqui, ó, a gente consegue ver que a maioria dos trades ele saiu, teve prejuízo máximo de 200, mas ele teve o lucro máximo de 142. Só que ele acertou muito, 76%, certo? E é isso aí. A gente conseguiu um backtest, conseguiu fazer o robô, quer dizer, criamos ele aqui, né? Deixa eu ver se ele tá aqui, parado aqui o João. E é isso. Ah, eu quero exportar as ordens desse robô. Imagine que ele vai operando, ele vai criando um monte de ordem aqui. Você tem a opção de exportar a ordem. Ele vem aqui em arquivo de Excel, você consegue abrir ele lá no Excel. Ou você tem a opção de mandar uma ordem, forçar o robô a fazer uma ordem para você. Você tem essa opção aqui também. Tem como puxar o relatório completo aqui, certo? Todas as informações. Deixa eu pegar um robô já que já está rodando aqui, ó. Esse aqui da estratégia Lynx. Muito bom, até para quem tá querendo mexer. Eu comecei essa semana aqui de novo ele para ver, ele ainda não perdeu, mas ele é um robô bem, a casa da assertividade ali acima de 70%, 60%. Aí a gente tem o relatório dele aqui, ó. Todas as informações, trades e tal. Certo? Eu acho que para um overview, para quem está começando agora a entender tudo aqui, vai depender, beleza, eu acabei de criar um robô aqui, ó, eu criei ele na Tangram, você me explicou tudo na Tangram, mas se eu clicar e entrar na Price Action aqui, ó, Price Action, vamos criar um robô aqui da Price Action, você vai ver que essa parte aqui de parâmetros é um pouco diferente, ó, tá vendo? Ela tem um tempo gráfico que é diferente, ela tem um modo de operação diferente. Então, cada tipo de estratégia ela vai ter uma tabela dessa de parâmetros diferente. Mas, imagine assim, o conteúdo dela vai ser bem parecido com o que eu te expliquei. Ó, candles abertos, candles fechados. Você vai conseguir entender ela conforme a leitura, certo? Ou eu faço daí qualquer coisa, um geral para você de cada uma das estratégias. A da Tangram eu acho que ficou simples para quem está começando e é isso. Vou encerrando por agora que o vídeo já deve estar gigantesco. Beleza? Falou, obrigado, tchau, tchau.